Nesta sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021, faz exatamente uma semana que terminou a COP26. Antes do evento, que foi um evento de 2 semanas, onde os maiores e principais líderes globais estavam reunidos para discutir as mudanças climáticas e o que estava sendo feito e o que precisa ser realizado para que elas sejam contidas e as coisas comecem a caminhar de uma outra forma. Foram então grandes discussões acontecendo ali. E antes desse evento, nós nos reunimos aqui no Notícias Agrícolas, eu e Alexander Horta, que volta a dividir a bancada comigo nessa sexta-feira, para trazer as expectativas do Brasil para a COP26. E para ter essa conversa conosco, nós convidamos a doutora Samantha Pineda. E hoje ela novamente volta ao Notícias Agrícolas para a gente continuar essa discussão e fazer naturalmente esse balanço do que aconteceu por lá, se superou as expectativas da doutora Samantha Pineda ou não. E eu e o Alex, a gente estava aqui tendo essa discussão. Como é que ficou, né, a posição do Brasil depois da COP26? Não é isso, Alexander Horta? Seja bem-vindo. Um prazer de novo dividir a bancada contigo. Muito bem, obrigado, Carla. Obrigado, doutora Samantha, por estar aqui com a gente de novo e nos ajudar a discutir e trazer mais luz para esse tema que é tão importante. E eu me lembro, Carla, que naquela conversa anterior com a doutora Samantha, a gente estava muito desanimado, falando da questão do protagonismo do Brasil, que falta protagonismo para o Brasil diante de um tema o Brasil é protagonista, não precisava se esconder atrás de ninguém, tinha que realmente assumir esse protagonismo. E daí, a doutora Samantha foi para lá, observou, participou e tem todos os detalhes. Doutora Samantha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alex, muito obrigada, super bacana conversar com você e com a Carla nesse antes e depois, né, porque eu lembro que a gente estava assim, eles precisam regulamentar o Acordo de Paris, a gente precisa ter o mercado oficial de carbono, o Brasil precisa melhorar a sua imagem, e nesse balanço aqui eu acho que vai ser muito interessante essa conversa, prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutora Samantha. Eu acho que a primeira pergunta, que inclusive a gente estava aqui discutindo isso, né, antes de entrar no ar, a primeira pergunta como é que ficaram as suas expectativas depois de participar do evento durante todos os dias, né? A senhora esteve lá durante as 2 semanas do evento e hoje olhando para a conclusão desse evento. Como é que ficaram as suas expectativas? Foram superadas ou não, doutora Samantha? Carla, eu não só estive lá durante as 2 semanas, como eu chegava cedo e eu ia embora à noite. Foi, assim, uma coisa de imersão, sabe? Quando você faz aquela coisa assim, eu vivi para isso. E as minhas expectativas foram superadas, na grande maioria delas. O que a gente esperava de mais importante, que era... eu, particularmente, como a gente tem essa vivência tanto na interface do agro com o meio ambiente, o mercado externo, quanto nessa opinião que não tem, às vezes, a ver com o agro, mas tem com uma opinião geopolítica mesmo, do que é o Brasil no cenário ambiental mundial, eu tinha um frio na barriga, sabe? Puxa vida, a gente é tão mal visto, de que jeito que a gente vai mudar isso? E eu voltei com, realmente, as expectativas superadas. O Brasil teve uma participação muito significativa. Eu tenho aqui que render homenagens ao Itamaraty, liderados lá pelo embaixador Paulino. Eles estavam profundamente familiarizados com cada um dos temas, eles iam para as mesas de negociação com os outros países com propostas escritas e fundamentadas. Não é fácil, né? Você pensa em 198 países que tem que acordar com um documento, se algum deles discordar, não sai o acordo, e cada um com um interesse diferente. Então, assim, foi muito incrível. E eu queria falar aqui de um detalhe. Aqui no Notícias Agrícolas a gente fala também da fofoca, né? Não só do que sai na mídia normal. Nós tínhamos 2 estandes do Brasil lá. Um estande oficial, que era o estande onde, né, tinha os ministérios, os diplomatas, era onde esse estande tinha uma conexão direta com Brasília, então fazia eventos híbridos, por isso que a gente conseguiu mostrar tantas ações positivas, né? A gente mostrou casos efetivos, não é a gente vai fazer, nós estamos fazendo. Então a gente mostrou
casos de integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas de fixação de nitrogênio no solo, a gente trouxe Embrapa, foi muito rica de informações a participação daquele stand. E tinha um outro stand, que era o Hub Brasil, que era o stand que falava das coisas que o Brasil não faz, das coisas que o Brasil está ruim, das coisas que o Brasil deixa de fazer. Então, era um falando das coisas boas e outro falando das coisas ruins. Esse stand das coisas ruins, eu fui escutar, porque eu acho super importante, onde estão as críticas para a gente melhorar, né? Mas, infelizmente, foi uma politização das questões ambientais muito forte. Era assim, tudo que é oposição ao governo. E eu acho o seguinte, Sandra, Carla e Alexander, quando a gente fala de governos ligados à questão agroambiental, a gente fala assim, esse governo está fazendo isso de certo, aquilo de errado. O governo anterior fez aquilo de certo, aquilo de errado. É técnico, não é? Obviamente, né? E a gente imagina que, mesmo quando você vai representar o país lá fora, você quer mostrar o que você tem de melhor e não expor o Brasil, né? Exatamente. Então, quando a gente viu que existiam esses dois, e muita gente ia procurar o stand do Brasil, acabava nesse stand do Hub e não entendia muito o que estava acontecendo, foram levados assuntos importantes para discussão, teve muitos parlamentares lá discutindo, mas sempre num tom de crítica, num tom pejorativo, que na minha concepção não é o que a gente deve levar. Não estou dizendo que a gente tem que encobrir o que a gente tem de errado, muito pelo contrário, até no stand do Brasil foi assumido pelo Brasil que há uma fragilidade em relação a cuidar da questão de desmatamento ilegal, por conta de grandes áreas, por conta de falta de regularização fundiária, e aí esse mesmo pessoal que briga para que haja, né, um combate ao desmatamento contra a regularização fundiária, que é o veículo que vai levar ao fim desse desmatamento ilegal, enfim. Então foi muito confuso tudo isso, mas foi interessante a gente ver a mesma leitura das duas situações, e óbvio que a gente consegue colocar o Brasil como vilão ou como mocinho nessa história. Mas, quando a gente coloca o Brasil como vilão, Carla, e aí é que eu falo que é a fofoca, sempre com um discurso sem número. E aí, toda vez que a gente tentava colocar números nessas alegações, ou aprofundar, por exemplo, o Brasil está fazendo uma lei que quer destruir o licenciamento ambiental no Brasil. Aí a pergunta era, mas já existe uma lei de licenciamento ambiental no Brasil? Não, mas essa não é a questão. Peraí, se quer destruir uma coisa que não existe ainda, então era sempre uma escapada dos números, dos fatos, enfim, foi interessante para a gente também entender como é que funciona denegrir a imagem do nosso país lá fora, né? Mas graças a Deus foi muito positiva a atuação do Brasil. Nas principais mesas de negociação, acordos bilaterais, o Brasil assumiu junto com o planeta acordo de diminuição de emissão de metano, de diminuição de uso do carvão, até eliminação do uso do carvão como fonte de energia. O Brasil tem muito pouco, mas estava junto para reforçar isso, né? No time dos países que queriam fazer. O Brasil assumiu a meta de zerar desmatamento zero 2 anos antes do que tinha prometido, era para 2030, antecipou para 2028, fez uma nova NDC, que é uma nova meta para atingir a descarbonização de até 50%, era 43%, então assim, foi realmente surpreendente a participação do Brasil, sem contar que o stand era um show, todo verde, todo de floresta, muito bacana. E, doutora Samantha, durante a COP, né, acompanhando as informações, naturalmente que nós, como jornalistas, temos que olhar para os nossos pares também, para coletar e entender como é que a mídia está noticiando algumas situações. E era possível ver algumas manchetes, as primeiras manchetes que chegaram da COP foram: Brasil surpreende e assina o Pacto de Glasgow, né? E, na verdade, se criou essa mística de fato de que o Brasil ia lá para uma cruzada contra o meio ambiente e tudo mais, quando na verdade, pelo que me parece, foi completamente o contrário, e para nós que sabíamos, portanto, desse caminho que o Brasil queria trilhar, não se tratou de surpresa alguma. Foi mais ou menos esse sentimento?
Totalmente, totalmente. Essa coisa de Brasil surpreende e assina, ela não só tem um viés malicioso de dizer o Brasil não ia assumir metas mais ousadas ou não ia entrar nos pactos globais, quanto tem um pouco aí de diminuição do papel do Brasil. O Brasil foi protagonista, o texto aprovado, porque foi assim, o acordo foi assinado, o Acordo de Paris de 2015, e existiam vários pontos a serem regulamentados. Tem que sair um livro de regras de como que se vai fazer isso. Então, o acordo diz o que tem que fazer, e esse livro de regras diz como será feito. E existiam pontos, por exemplo, transparência. Vai haver transferência de recurso de um país para o outro. Como que vai fiscalizar essa aplicação? Qual vai ser o mecanismo de monitoramento de aplicação desses recursos? Como que se vai ter a certeza de que eles estão sendo aplicados efetivamente em medidas descarbonizantes ou positivamente impactantes no meio ambiente? O ponto de transparência era super fundamental. O ponto de estabelecer o comércio de carbono, porque o artigo 6º ele tem dois pontos, né, que é um do comércio global entre governos e outro do comércio de carbono entre os entes privados, né? As empresas que emitem mais do que devem vão compensar naquelas que podem sequestrar carbono. E tem uma coisa da dupla contagem que as pessoas também não entendem. O Brasil sempre foi a favor de não haver dupla contagem. Meu Deus, o que é isso? Se nós temos uma meta de agora 50% de diminuição de emissão de gás de efeito estufa, e essa data que a gente coloca como vai diminuir em relação a quê? Ao que emitia em 2005. Então, a meta do Brasil é diminuir 50% de emissão de gases do que emitia em 2005. E o Brasil quer vender créditos de carbono para quem não consegue cumprir as suas metas ou para quem não consegue descarbonizar seus processos, né? Quando esse crédito de carbono for usado para cumprimento da meta, ele não pode ser vendido para compensar outra coisa. Isso é dupla contagem, porque se ele está sendo usado para cumprir uma meta assumida, ele não pode ser um crédito passível de comercialização. Claro. E o Brasil entrou nas negociações dizendo, nós somos contra a dupla contagem e nós queremos, com base nisso, oferecer um texto que norteie as negociações. Foram 3 textos até o texto final ser aprovado e o texto aprovado foi o do Brasil. Isso ninguém conta, né? Eu acho absurdo. Como é que a gente não vangloria o nosso país? Essa era para ser a manchete, independente. Não? Essa era para ser a manchete, doutora Samantha. Desculpa, não te entendi. Eu digo, essa era para ser a manchete, né? Essa era para ser a manchete. Com certeza. Se a gente vê os outros países, Estados Unidos, a própria União Europeia, valorizando tudo que faz de bom, a gente, infelizmente, por essa politização das questões ambientais, chega aqui no Brasil e vê manchetes que Brasil surpreende e assina. O Brasil mandou no texto, o Brasil propôs um texto, imagina, 197, 198 é país e território, né? Mas 197 signatários, tendo que concordar com um texto, e o texto que foi aprovado foi o texto proposto pelo Brasil. Quer dizer, é um pouco de... É lamentável essa politização. É óbvio que eu tenho muitas ressalvas com relação a posicionamentos do governo, a atitudes do governo, mas o que se faz de bom para o meu país, independente de quem está pilotando esse avião, eu estou dentro, né? Eu preciso contar. E aí, isso infelizmente não veio para a mídia, para as manchetes não veio mesmo, viu, Carla? Muito bem. Doutora Samantha, dos pactos assinados pelo Brasil, 2 chamaram a atenção, principalmente porque, de alguma forma, envolvem o agronegócio. A questão do pacto de menor emissão de gás metano, e daí as nossas vaquinhas, de novo, entraram na lista aí, e a questão do desmatamento, que, de novo, veio aquela conversa que o agro é um grande incentivador, se não o desmatador, mas um grande incentivador aí do desmatamento. Como é que a gente se saiu nessas discussões e dá para a gente tranquilizar a agropecuária brasileira de que esses assuntos não vão trazer um peso negativo para a produção aqui? Super importante a pergunta, Alex, e eu vou começar de trás para frente, porque a gente está sofrendo tanto com esse estigma de que é o agro que desmata, né, que eu vou começar de trás para frente a sua resposta.
finalmente nós conseguimos mostrar que não é o agro que desmata. O agro é usado depois como um subterfúgio. O agro é vítima do desmatamento ilegal. E a gente conseguiu mostrar isso, que aquele que tem a sua propriedade regularizada, o seu cadastro ambiental rural, que vende para os frigoríficos, para os armazéns, que fornece, que exporta seu produto, se acontecer um desmatamento ilegal nessa área, ele tem embargo, ele tem multa, ele não vende o produto, ele não entrega mais, enfim, ele vira um caos a vida desse produtor rural. E nós conseguimos demonstrar isso lá. Com a compreensão do planeta de que de fato existe isso, porque a gente fez lá um quadro de leis e mostrou o que o agro brasileiro vem fazendo do ponto de vista de ter as suas reservas legais e as suas áreas de preservação permanente. Eu entendo que a gente conseguiu dar um passo na direção de mostrar que tudo que pode ser retirado de vegetação nativa, ressalvando a sua reserva legal e sua APP, é conversão de floresta em área produtiva. Isso não é desmatamento. Desmatamento, conceitualmente, é quando você tira a floresta, tira a mata e não faz nada, essa área degrada. E no Brasil não tem isso, né? Quando se tira a floresta, existe aí produção. Então, conseguimos, por isso que a gente conseguiu antecipar a data de compromisso de acabar com o desmatamento ilegal, porque esse ilegal fez sentido na cabeça dos outros e eles acabaram entendendo o compromisso do Brasil. Então, se vai impactar no agro esse compromisso, Alexander, vai ser positivamente, no sentido de que o agro também tem que cobrar do governo que acabe com o desmatamento ilegal para que isso não caia na nossa conta, né? E, segundo o metano, o pacto, ele garante, não é que ele garante, ele coloca como meta a redução de 30% das emissões globais de metano. Então, o Brasil não assumiu uma meta com um número fechado, não existe um cronograma, assim como as NDCs, né, que são compromissos sérios de cada país de descarbonizar. Em relação ao metano, nós não temos esse compromisso. O que a gente assinou foi dizer, beleza, vocês querem reduzir 30% do metano do mundo, a gente está dentro junto com vocês, mas vamos olhar quanto que a gente emite. E aí foi uma jogada de mestre, porque o nosso boi é a pasto. Então, a nossa pecuária, ela é mais sustentável do que a maioria desses países que estão acima do Equador, que tem neve, que tem um sistema de confinamento muito mais eficiente, muito mais contundente do que o nosso. Muitas vezes a gente faz a terminação da engorda no confinamento, mas o nosso boi, na maioria, é criado a pasto, e esse impacto do boi no pasto, ele é muito menor do ponto de vista de geração de metano e de geração de gás carbônico. Além disso, nós temos as tecnologias, a gente mostrou lá, de manejo desse pasto e da ração de terminação de engorda, que com o manejo correto, a digestão desse boi emite menos metano. Na verdade, a gente fala o pum da vaca, mas não é, né? É o arroto da vaca que emite mais metano, porque os ruminantes têm mais estômagos, essa massa vai e vem, e isso gera metano. Só que nós conseguimos comprovar que não é a pecuária a vilã dessa emissão. Os vilões de emissão de metano são os lixões, a destinação inadequada de resíduos orgânicos, que na decomposição ali emitem esse metano, e o próprio processo de extração de petróleo. Tem muita emissão de metano nas petrolíferas. E aí voltou de novo o vilão, que não era esse que figurava no mundo como vilão, mas que de fato foi entendido como vilão, que é a queima de combustíveis fósseis. Então os impactos para nós, Alexander, eu acho que eles serão somente positivos. Agora a gente vai fazer o nosso inventário de emissão de metano e vai exportar nossas tecnologias de manejo do nosso boi, que na minha opinião, ele pode ser neutro de carbono e neutro de metano. A gente já tem, inclusive, uma marca da Embrapa, né? Uma marca conceito, que é a carne carbono neutro. Exatamente. Né? Carbono neutro. E a soja Exato. também já tem um processo, uma marca também da Embrapa, que é a soja carbono zero, né? Para soja carbono zero, para carne carbono neutro. É isso aí. Enfim, Exato. Eu fico muito contente de saber, viu, doutora Samantha, porque as pessoas não sabem explicar, né? Quando perguntaram pro vice-presidente aqui no Brasil sobre a questão da pecuária, das vaquinhas, ele se enrolou todo, em vez de trazer toda
essa colocação que a senhora trouxe aí pra gente, né, explicando o que de fato aconteceu, ele não conseguiu explicar, ele só falou que a agropecuária ia ter que se enquadrar a um novo sistema. Enfim, né, a gente fica sem saber exatamente o que aconteceu e muito obrigado por nos ajudar a entender como... Ainda bem, né? Exatamente, como de fato aconteceu, né? Sim, o problema do Brasil, a gente conseguiu superar muitos das nossas dificuldades, mas a parte da comunicação, né? A gente ainda está pecando, viu? Porque eu entendo, eu vi muito assim, as entidades, a CNA estava lá o tempo todo, também em Glasgow, do começo ao fim, e ela trouxe muita informação para o pecuarista, enfim. Agora, para a população geral, que vai escutar o vice-presidente da República falando a respeito, a gente tinha que ter uma assessoria de comunicação que desse um textinho para ele ler. Se ele não compreende, porque também a gente tem que dar o desconto que eu aí, né, 20 e poucos anos no setor, a gente já consegue ligar várias coisas que muitas vezes chega um fato isolado, mas a gente consegue colocar dentro de um contexto. Talvez o vice-presidente tenha outras formações, outras informações que não tenha familiaridade com esse tema, mas a nossa comunicação tinha que dar para ele, pelo menos, algum script. E a gente não vê isso acontecer. A ministra Tereza Cristina conseguiu falar isso muito claramente, de uma forma mais didática, mas falta ainda, né, Alexander, a gente fazer uma comunicação eficiente pelo Brasil, sem dúvida. E a ministra Tereza Cristina, não sei como vocês pensam sobre isso, mas a ministra Tereza Cristina acaba muitas vezes nem sendo questionada sobre esses temas, né, doutora Samantha? Sobre esses temas das questões ambientais, uma vez que ainda a gente coloca sobre os ombros da produção agropecuária o problema ambiental. Então vão questionar os líderes errados. E a ministra Tereza Cristina, pelo seu currículo, pela sua formação, é engenheira agrônoma, é profunda conhecedora do setor, ela teria condições de falar sobre isso, né? E a gente precisa... observar isso também como mais uma forma de politizar as questões ambientais, que você vai perguntar para quem talvez você saiba que não vai saber responder. Exatamente. A Carla, adoro dar entrevista para a Carla, porque a Carla ela vai lá na ferida, entendeu? É óbvio que vão perguntar para quem vai se enrolar, porque é isso que o pessoal quer, politizar as questões. A ministra Tereza Cristina, apesar de ser ministra da Agricultura, apesar de ser engenheira agrônoma, foi a ministra que mais inovou na parte ambiental para o agro, porque no Plano Safra, a gente tem fonte de recursos para energias renováveis, para uso de bioinsumos, para reflorestamentos de APP de reserva legal, recuperação de vegetação nativa. Nunca os planos Safra foram tão verdes. E aí, em vez de perguntar para ela, né, vão perguntar para quem, de fato, não vai saber comunicar. Mas isso também acho que é desorganização, porque se você tem um país, uma imagem de um país para vender, pelo menos as pessoas para quem a gente sabe que os sacanas vão perguntar, dá um textinho, né? Ah, é sobre esse tema? Repete uma oração. Porque aí a gente não tem essa cruzada de informações e não dá chance para quem quer colocar a manchete ruim, né? É isso. É isso. Posso perguntar? Pode. A gente tá tirando aqui no Para o Ímpar para ver quem vai perguntar primeiro, doutor. Mas eu deixei, porque como ele é mais velho, doutora Samantha. Deixei. Malvadeza, hein? Né? Pois é. Bom, doutora, na verdade, a gente discutiu muito na nossa última conversa a questão do pagamento por serviços ambientais, a questão do carbono, né, do pagamento pela retenção de carbono, enfim, teve um resultado, teve um direcionamento, teve uma conclusão esse tema lá em Glasgow? Ufa que teve, viu? A gente estava super esperançoso e sim, houve a regulamentação do mercado oficial de carbono lá, que foi o artigo 6º. Essa regulamentação, a parte que ficou faltando, então antes de falar bem especificamente do mercado de carbono, eu vou fazer vou puxar uma linhazinha aqui para cima e vou dizer a parte que ficou faltando foi, e aí que a gente precisa agora direcionar as nossas cobranças,
os países ricos colocarem o recurso prometido. Eram 100 bilhões de dólares lá na assinatura do Acordo de Paris, esses 100 bilhões de dólares não foram colocados, e agora se fala em 550 bilhões de dólares para a transição de energias baseadas em combustíveis fósseis para energias limpas. Esse recurso, ele vai ser transferido de que jeito? Através do mercado de carbono. Então, a gente tem um mecanismo de compra e venda de créditos, e aí entra sim a nossa lei de pagamento por serviços ambientais, agora vou entrar no teu tema, que a regulamentação lá do artigo 6º do Acordo de Paris, ela dá mais segurança para que a gente continue fazendo o que a gente já vinha fazendo no Brasil. A gente criou a lei de pagamento por serviços ambientais, a gente criou a CPR Verde, que é o instrumento pelo qual o produtor pode financiar o seu projeto de melhorar o impacto ambiental da sua atividade. Então, agora eu vou fazer plantio direto, eu tenho que adaptar a máquina, fazer isso, fazer aquilo, eu vou emitir uma CPR verde, e o que eu tiver de impactos positivos melhores, eu vou transformar em créditos e vou vender, mas eu vou garantir isso através de uma CPR. Então, a gente já estava regulamentando o nosso mercado interno, mas esses mecanismos foram regulamentados agora para o mundo. Então, vai existir um mercado entre governos, né, que é um mercado de, digamos, pessoas jurídicas de direito público, e vai existir um mercado entre privados com regras mais claras. Vai haver dentro desse livro de regras do Acordo de Paris, está escrito que essa transferência tem que se dar através de mecanismos de verificação, e aqui é importante porque a gente fala no tal do greenwashing, tem um monte de empresas fazendo uma fake news, né, uma propaganda enganosa do meio ambiente, dizendo que vai fazer um crédito de carbono, e quando você vai olhar o processo, de onde que está sendo captado esse carbono, você não consegue achar o projeto. Então, essas metodologias agora precisam existir. Esse crédito tem que ser registrado para que ele possa virar um papel que possa percorrer o mundo, mas ele tem que ser verificável. Chegou um crédito na minha mão, eu tenho que saber de onde ele saiu, se ele veio de plantio direto, se ele veio de plantio de uma floresta, se ele veio de fixação de nitrogênio no solo, enfim, de onde veio, de que forma que ele está sendo gerado. Caminhamos bem, Alexander. Bom, que bom. Doutora Samantha, para a gente concluir, a gente queria saber um pouquinho, estamos aqui caminhando para o encerramento da nossa conversa, a gente queria saber como é que foi o seu painel lá na COP26. A senhora participou desse painel que até te surpreendeu, né, doutora Samantha? Mulheres na transição da energia e da inovação para a sustentabilidade, como foi? Foi emocionante, assim, a primeira palavra que me vem, porque a gente... Principalmente no ano pós-pandemia, Carla, que eu viajava muito, sempre viajei muito, principalmente a trabalho, mas sempre viajei muito pouco internacionalmente, eu conheço poucos países, e sempre muito de passeio. Então, você vai para a Europa, como tudo é pertinho, você passa lá, Portugal, Espanha, França, entra na Inglaterra e volta para o Brasil. Agora eu vou conhecer, é tudo muito en passant. Ter esse contato profissional para discutir sobre um tema super relevante, que é a mudança climática, com um grupo de mulheres do mundo, com culturas, com vestimentas diferentes, com linguagens diferentes, com cores e formas diferentes, foi muito enriquecedor. Eu ouvi uma mulher da Índia, muito surpreendente, que me disse, que falou ali na discussão do grupo, que nós precisamos entender o papel e a importância da mulher no voto. Nós somos maioria. Se nós não podemos nos candidatar em alguns países, que isso ainda é realidade, nós somos maioria de votos. Portanto, a gente tem que se conscientizar da nossa força e entender que se esse dirigente, se esse candidato não tem um compromisso com migração para energias limpas, ele não merece nosso voto. E uma união das mulheres do planeta nessa causa, pensando nos nossos filhos, pensando nos nossos netos, um olhar mais sensível para essa questão do ponto de vista humanitário, realmente. Então, foi muito emocionante. E eu participei de um outro painel também, que era como desbloquear o investimento privado em infraestrutura sustentável. E a gente fala de modais, né? Aqui no Brasil, não é comum, mas a Escócia inteira a gente anda de trem. Eu fui para a Escócia é um país pequeno, então de Glasgow a gente foi visitar Edimburgo, a gente foi visitar Inverness, que é longe, você faz tudo isso de trem,
E o Brasil, que tem todo esse potencial, tem um transporte baseado na rodovia, no caminhão, no diesel, no pneu, e aí abre a cabeça da gente para a gente pensar em outras coisas, né? As infraestruturas sustentáveis são necessárias. Hidrovias, o Brasil tem um potencial gigante de hidrovias, e quando a gente ouve o mundo falar de tudo isso, eu acho que a gente pensa fora da caixa. Vale muito a pena participar. A próxima COP27 vai ser no Egito, e vai também poder ser acompanhada online, mas quem puder, faça essa viagem de trabalho, participe dessas discussões, porque realmente a gente volta um ser humano melhor. Que coisa boa. Muito bom ouvir isso. Doutora, só para a gente encerrar, a gente até agora falou das coisas boas, né, da representatividade, da participação do Brasil, mas só para não dizer que não falamos das flores, tem riscos para o Brasil? Algum alerta a gente precisa ficar atento? Com certeza, quando você assume um compromisso, você corre o risco de não cumpri-lo. O Brasil assumiu uma meta mais ousada, né, de 50% de descarbonização, e além disso, quer criar um mecanismo de venda de créditos. Então, o Brasil vai ter que ser muito eficiente do ponto de vista de implantação de tecnologias, e a gente tem os nossos riscos velhos conhecidos, problemas de logística, problemas de acessibilidade, de conectividade no campo, problemas de infraestrutura para esse pequeno produtor, muitas vezes, colocar sua produção de uma forma mais sustentável, porque o custo é elevado, o custo de produção do Brasil é muito elevado. A gente está falando aqui em reforma tributária, né? Estamos em um momento de falar de reforma tributária, e a gente não vê o nosso ministro da Economia falar de smart tax, de taxas verdes ou de incentivos fiscais e tributários para a sustentabilidade. Então, há risco, e por mais que não haja uma punição para aquele país que não cumpre suas metas, porque a ONU tem esse princípio, né, de não punir, esses compromissos, eles viraram um pouquinho mais do que uma simples promessa. Eles têm um status de legally binding, que é o que chamam no inglês, que é uma coisa que é exigível. Então, obviamente, se o Brasil não atingir isso tudo que ele prometeu, não cumprir sua parte, que não tem uma meta mais assim, não fizer nada em relação a metano, não fizer nada em relação a carvão, não atingir o desmatamento zero em 2028, não conseguir cumprir a meta de 50%, ele pode ser prejudicado nos acordos internacionais. A gente está vendo o acordo Mercosul-União Europeia patinar por causa de questões ambientais. Sim. E o quanto isso traz de prejuízo para o nosso agro, principalmente. Então, sim, os riscos são da gente não tomar as atitudes necessárias para chegar no que prometemos, e a gente precisa ficar de olho nisso, sim. Se o governo não se mexer, o setor tem que se mexer para cobrar. Isso mesmo. Muito bem. Doutora Samantha, agradecemos muito pela companhia nessa sexta-feira, uma forma muito boa da gente concluir a semana, né, Alex? Sem dúvida nenhuma. E fazer esse balanço e trazer de forma didática, simples e bastante direta o que fizemos de bom, o que ainda precisamos fazer, e lembrar sempre que o setor tem problemas e estão sendo resolvidos. Então, muito obrigada por dividir conosco a sua vivência, a sua experiência, principalmente. Isso eu acho que é o mais importante, né, Alex? Colher as informações em loco, doutora Samantha, e poder dividir conosco. Então, muito obrigada mais uma vez. E só lembrando... Sempre às ordens. E só lembrando, né, doutora Samantha, tem uma live hoje que a senhora está convidando para conversar sobre esse tema, certo? Exatamente. Nossa, obrigada, Alex. Eu nem ia lembrar de fazer minha propaganda. Eu recebo muitas perguntas no Instagram, porque eu acho que é onde eu mais produzo conteúdo, né, desse tipo de informação, é lá no Instagram. E essas perguntas que eu fui recebendo, eu fui respondendo no direct, mas chegou uma hora que eu não dei mais conta. Aí eu resolvi fazer essa live. As pessoas mandaram as perguntas, eu já selecionei, assim, algumas dos mesmos grupos, as dúvidas principais, e eu vou fazer uma live hoje, 18 horas, direto do meu Instagram, @SamanthaMPineda, onde eu vou responder tudo que eu consegui durante a hora de live, que eu vou estar lá conversando diretamente com quem me segue. Obrigada, viu, pela lembrança. Legal. Eu e a Carla Mendes já estamos seguindo aqui. Já.
Muito bem. A gente já tá a postos com a caneta e o papel pra gente contar tudo pra quem não acompanhar. A gente já tá aqui a postos. É o time da doutora Samantha Pineda, né, Alex? É, isso aí. Muito bom, gente. Muito obrigada pelo espaço de sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês, de serem sempre muito atentos a tudo. Fazer essa rede de informação no sentido de buscar tudo que vai influenciar no agro e trazer para o Notícias Agrícolas. A gente sabe que hoje a internet é um meio de democratização da informação, então muito legal estar aqui com vocês. Legal, a gente que agradece. Doutora Samantha, muito obrigado. Até uma próxima. Até mais. Bom, Alex, acho que dessa forma concluímos bem e trazemos essa condição que o Brasil tem de protagonismo que parece que a gente começou a assumir finalmente, né, Alex? Era isso que precisava. E essa conversa com a doutora Samantha me deixou muito mais tranquilo, porque uma coisa é o que a gente ouve, né, Carla, na mídia em geral, nos contrários ao crescimento e ao desenvolvimento do Brasil. O que a gente viu e entendeu nesse relato da doutora Samantha é que o Brasil sim é protagonista, que o Brasil sim ele tem a sua participação e tem que ser ouvido numa discussão tão grande como essa relacionada ao clima e que consequentemente afeta a nossa produção. Então foi muito bom essa conversa com a doutora Samantha, até para a gente poder entender até onde o Brasil conseguiu avançar e, óbvio, o risco de não cumprir as metas assumidas existe, mas a gente vai trabalhar para isso. Interessante quando ela fala, né? Os profissionais, os representantes do Brasil chegaram mostrando o que nós já estamos fazendo, não aquilo que nós vamos fazer. Já é meio caminho andado. É uma postura diferenciada do Brasil em relação aos demais países do mundo. E a gente já tem muita coisa pronta, muita coisa boa acontecendo. E é engraçado como que essas coisas não aparecem, não né? ganham espaço. Não ganham espaço. Alex, obrigada mais uma vez por dividir a bancada comigo. E aqui a gente segue com a nossa programação sempre, para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil e que essas informações que vocês colham aqui, vocês possam espalhar, porque são informações apuradas, com pessoas que entendem do que estão falando. Então, informação boa, informação compartilhada. Compartilha aquilo de bom que está acontecendo no teu país. E o grande problema do brasileiro é não conhecer o Brasil. Mas a gente está aqui para te mostrar tudo isso que tem sido feito, tá certo? Continue nos acompanhando, segue a nossa programação por aqui. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.